Fala galera, beleza? Vamos lá. O que ele traz aqui para vocês? Um movimento muito comum, que é o tempo de reação dos motoristas em questões de cinemática. Ele cita a situação onde o pé do motorista naquele momento, você retira o pé do acelerador e pressiona o pedal do freio. Nesse movimento, há um tempo em que o veículo não está acelerando e ele também considera que não está desacelerando, pelo menos no início do movimento. E você tem que considerar que o tempo que ele tira o pé do acelerador e pressiona o pedal do freio, inicia o movimento da pressão no pedal do freio, a velocidade é constante. Já no segundo momento, ele considera que essa velocidade vai ser reduzida. E ele pede para você construir um gráfico desse comportamento do movimento do veículo em função do deslocamento, da velocidade em função do deslocamento, que foi, na verdade, o que ele tornou a questão bastante interessante. É comum que nós expliquemos a você em sala de aula o comportamento da velocidade em função do tempo, a gente até chama de função horária da velocidade, do espaço em função do tempo, a gente chama de função horária do espaço, mas um gráfico de velocidade em função do deslocamento, até então, não tinha sido comum no vestibular. E a equação de Torricelli foi cobrada junto a essa questão do Enem. Então você, nesse momento, tinha que perceber o seguinte: o primeiro trecho do movimento, que é onde ele tira o pé do acelerador e pressiona o pedal do freio, é um movimento que ele é ausente de aceleração. Então ele não acelera e nem desacelera. Então você está no meio de um movimento o quê? Uniforme. E se esse movimento ele é uniforme, ele se dá obrigatoriamente a velocidade o quê? Constante. Então você tinha que perceber que à medida que o deslocamento ele vai acontecendo, a velocidade do veículo ela se mantém o quê? Constante. Isso aí rapidinho daria para você perceber que a velocidade consegue ser a mesma, mesmo que o deslocamento vá ocorrendo à medida que o veículo vai se movimentando cada vez mais. Logo em seguida, entra a equação de Torricelli. Por quê? Porque o aluno tinha que perceber que a construção do gráfico se dava da velocidade em função do deslocamento. Então, como a construção era da velocidade em função do deslocamento, onde é que você lembra disso? É na equação de Torricelli, movimento uniformemente variado. Mas, Eduardo, era um movimento uniformemente variado mesmo? Era. Por quê? Deixa eu só terminar aqui. V igual a V0 mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Por que era um movimento uniformemente variado mesmo? Porque no texto ele informa que a aceleração, ou melhor, a desaceleração sofrida pelo veículo naquele momento. Essa desaceleração, ela se dá de maneira constante. Isso é a característica principal de um movimento uniformemente variado. Então está assim no segundo trecho, que é o momento onde o pedal do freio já consegue ser pressionado, os freios são acionados e realmente a velocidade do veículo começa a reduzir. Naquele momento, você tinha que enxergar uma redução de velocidade. É claro que a partir de agora esse gráfico vai ter que ser decrescente, tá bom? Por quê, Eduardo? Porque é uma desaceleração à medida que o deslocamento está ocorrendo. Então a velocidade vai ter que reduzir. É uma desaceleração constante que ele cita no texto. Equação de Torricelli. Mas se você olhar, por que tinha que ser a equação de Torricelli, Eduardo? Porque é ela, galera. É ela que relaciona a velocidade, o comportamento da velocidade do veículo com o deslocamento que ele sofre. Ok? Outra coisa, a velocidade inicial do veículo ela é constante. A aceleração do veículo também foi citada no texto, ela é constante. Então você percebe que ele quer que você compreenda o que acontece com a velocidade à medida que o deslocamento vai ocorrendo. E seria até melhor você escrever essa função dessa maneira. Então pode ser o seguinte: V0 ao quadrado mais 2A vezes D. Então realmente a velocidade ela se relaciona com o deslocamento por esse tipo de função. Aí você olha e diz, professor, mas isso não é uma função do primeiro grau. Perfeito. Como não é uma função do primeiro grau, o comportamento da velocidade do deslocamento ele não é linear. Eu não posso dizer que isso aí se comporta através de uma reta. Não posso dizer que essa velocidade ela decresce através de uma reta. Isso não é uma função do primeiro grau. E o único item que foi ofertado a você, para você marcar durante os itens da questão, onde a velocidade primeiro ela é constante e depois ela decresce, foram itens onde você tem um onde ela decresce através de uma reta e você tem outro onde ela decresce através de uma linha curva. E é esse justamente o gabarito da sua questão. O gabarito onde a velocidade consegue se relacionar com o deslocamento por esse tipo de função. Esse comportamento
é um comportamento onde a velocidade ela vai reduzindo, tá aqui a velocidade ela vai reduzindo à medida que o deslocamento ela também vai acontecendo. Não pode ser linear. E a outra opção que havia para você, a única outra opção que havia para você, era uma opção onde esse comportamento ele é trazido a você através de uma curva. Então o que você tem é, primeiro, um movimento uniforme, porque a velocidade ela consegue se manter constante mesmo que o deslocamento aumente. E logo em seguida, como ele citou no texto, aceleração constante, movimento uniformemente o quê? Variado, onde o deslocamento ele continua acontecendo durante a frenagem do veículo, mas ele não ocorre de maneira linear. Então não pode ser uma reta, teve que ser uma linha curva. Beleza?